Zé Heitor, a gente conversou muita coisa na vida, nesses anos todos que a gente voltou a se reencontrar, mas tem alguns aspectos, tem umas coisas que eu acho que eu nunca aprofundei muito com você por causa da coisa, uma delas, né? Uma coisa um tanto remota, que foi o grupo que vocês tiveram aqui, lá nos anos 70, chamado Grupo Cruz de Souza, que era um grupo, ao mesmo tempo, né? Parece que ao mesmo tempo artístico, literário, artístico, mas havia o início ali de consciência negra. Como é que surgiu isso, Zé Heitor? Então, poxa, nós resolvemos fomentar a arte em Belém Paraíba, porque a gente sentia que existiram outros grupos aqui, Grupo AI, com Elmar Araújo e outros mais, aí eu fiz até parte. Mas acabou esse grupo, eu falei, vamos continuar, dar sequência nisso aí. E eu comecei a falar com o Zé Aguiar, com essa turma, né? Como Ilhas, eu falei, vamos juntar e tudo, fazer como a Ilha do Lazareto fez, já não mais é ilha, né? Vamos fazer o seguinte, deixar de ser ilha e comungar, fazer um grupo, dar um lutar, né, para uma cultura maior, e criamos esse grupo. Funcionamos 12 anos mais ou menos, né? A gente realizava as exposições na Ilha do Lazareto. E o que acontece? Ali, o pessoal, até hoje, acredito que até hoje o pessoal lembra desse grupo. E eu troquei ideia com o Zé Aguiar, né? O Darcy Policarpo também, os três negros do grupo, né? Aí falamos assim, vamos colocar em evidência um ataúfo, né? Fazer arte, falar sobre os negros importantes, ataúfo, pixinguinha, cartola e outros mais, né? De valores. Porque a nossa raça, todo mundo sabe disso, é que fez com que o Brasil crescesse nas fazendas, igrejas. Eu passo por aí de vez em quando olhando as fazendas, eu sempre digo comigo mesmo, poxa, quanto sangue meu tem ali através dos meus antepassados. Então vamos dar valor à nossa raça e tudo, mostrando que nós temos a capacidade não só de futebol, não só de samba, de música, mas também escrevendo, fazendo poesias e tudo. Eu sei que é muito difícil a gente vencer nesse ângulo, só aceito o negro como um grande jogador de futebol, um grande sambista e tudo, parar com isso. Mas eu falo também, muito assim, mais especificamente, não só da arte, não falo bem da arte, eu falo da questão de consciência negra, da luta porque início dos anos 70, essa coisa era quase proibida. E vocês fizeram um movimento que tinha essa intenção, vamos dizer assim, numa cidade pequena igual a Belém Paraíba. Isso que me impressiona muito, porque vocês foram, de certa forma, precursores, não é? Quem sabe o Abdias Nascimento influenciou isso também. Como é que foi esse negócio? Nós estamos numa praça aqui, Moura, que as pessoas mal informadas, né, da nossa raça e tudo, os negros daquela época que inauguraram isso aqui, brigaram, né? Praça do Imigrante, brigaram. Está faltando aqui alguma coisa, né, para falar sobre a África e tudo. A minha prima, né, Eliette, deu um depoimento bonito aqui, né, defendendo a raça negra na construção do Brasil. Aí eu fiquei olhando e tudo, eu falei, meu Deus do céu, para que isso? Nós não somos imigrantes, não viemos aqui como imigrantes, não. Viemos aqui acorrentados, tirados de nossas famílias lá do outro lado do Atlântico. Para com isso, eu falei comigo, mas eu não quis falar, deixei passar. Com o tempo, tiraram e mudaram o nome dessa praça aqui. Eu bati palmas. Aí eu falei comigo, poxa, vamos acabar com isso, poxa, vamos mostrar que nós não somos o que pensam, que nós não temos
não temos alma, né? Não temos personalidade, vamos lutar com isso aí. Eu, por exemplo, quando alguém vinha com brincadeira comigo, né, na música, já citei isso várias vezes, até na música, nega do cabelo duro, qual é o pente que te penteia, né? O teu cabelo não nega mulata, por que era mulata na cor? Eu vi aquilo, eu ficava triste, falava, poxa, por quê? Tentar ofender minha mãe, né, do cabelo, eu também. Por que eu ficar triste dessa forma? Nós temos que mostrar que quem construiu isso tudo que está aí naquele tempo, que não havia nada aí, foi a força do escravo. O inteligente, digamos assim, mais avançado, era o Zé Guiar. Se formou em Direito depois. Então, o Zé Guiar falou, Zé Heitor, vamos mostrar que a nossa raça merece um respeito, entendeu? Por ter construído, digamos assim, o Brasil. Eles estão devendo a gente esse negócio de cota. Tem gente que diz assim, não, tem que colocar a igualdade, mostrar que é inteligente também. Mas o que ficou para trás? O que ficou do nosso direito? Enquanto o filho do fazendeiro ia estudar lá fora e voltar como advogado, ficava o filho do escravo e tudo, brincando com o filho dele. Quando o filho crescia e ia embora, ele ficava ali, entendeu? E depois deverá a liberdade, né? Para eles, para quê? Suicídio na linha do trem aconteceram, entendeu? A pobreza continuou até a atualidade. Agora é que está surgindo a oportunidade do negro também conseguir, entendeu? Aquilo que foi perdido durante anos, né? Então foi por isso que nós criamos o grupo de arte cruz, com a influência do Zé Guiar primeiro, foi ele, vamos dar o nome de um negro, né? Que é Cruz de Souza, né? Cruz de Souza escreveu, meu Deus, um livro, simbolista, né? É simbolista, Cruz de Souza é simbolista. Então, exato, começamos. De Santa Catarina, eu acho. Exato, exato, mas Uma Vida Triste, eu tenho um livro dele, Uma Vida Triste. Você muitas vezes é caracterizado como um artista negro, que tem gente que fala assim, de arte de origem africana e etc, 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 né? Eu acho, o que você acha disso? Porque eu acho que você é um artista, que essa coisa africana, de matriz africana, eu nunca vi isso presente em você, nem na representatividade das suas obras. Mas você que pode falar bem sobre isso, né? Sim, é verdade. É porque eu comecei falando com você, é porque eu não tive informação nenhuma sobre a arte negra. Não tive. Eu apenas faço. Depois que eu faço, tem algumas pessoas que falam que tem ligação e tudo, através de atavismo, eu não sei, nem entendo o que seja isso. Mas o que acontece? Eu tenho que falar com você uma coisa. Kabengele, não sei se sabe quem foi, Kabengele Munanga, antropólogo, né, africano, ele teve no Rio, não sei na casa de quem que ele teve no Rio. E ele chegou lá em visita aqui no Brasil e perguntou, ele olhou para damas de negros de para branco, me parece que foi no tempo do Abdias, informaram a ele. Ele falou, quem é esse negro? Quem é esse negro que fez essa obra aqui? Isso me deixa em confusão. Aí informaram a ele, o Zé Heitor, deram o endereço dele para Juiz de Fora. Ele foi em Juiz de Fora pagou um táxi e veio em Paraíba. Então eu fico perguntando, poxa, por que que eles acham que minha peça tem ligação com a arte negra se eu nunca tive informação direta, se a minha religião é a católica apostólica romana, eu não tenho informação também sobre a religião africana, eu não tenho. O que que eu vou fazer em falar de alguma coisa que eu não tenho informação?
Zé Heitor, 10 anos depois, a gente se reúne aqui para falar da sua memória, né? Para a gente fazer um balanço. Nós vamos tentar ver se a gente consegue fazer um balanço do que aconteceu com a sua arte nesse período. Primeiro com a sua arte. Eu falo 10 anos depois, por quê? 10 anos depois que nós fizemos o documentário Zé Heitor, o Imaginário em Madeira, que veio junto com o trabalho de uma exposição grande, talvez a maior retrospectiva que você teve de obras suas que vieram do Rio de Janeiro, foram colhidas em Além Paraíba e tudo mais. Então, enfim, passaram-se 10 anos, já até mais de 10 anos. O que aconteceu com a sua arte? Primeiramente com a sua arte, de lá para cá. Eu só quero, antes de tudo, eu não posso deixar de passar mais essa oportunidade e agradecer a Deus pela dádiva em forma de talento, né? E aos homens de boa vontade que me ajudam a fazer o repasse, porque se eu sinto que me faz bem, me deixa feliz, esse repasse deve ser feito. E o seguinte, o Zé Heitor, nesse tempo, é claro, ficou muito mais conhecido, né? Muito mais comentado, porque, sinceramente, eu vivi um tempo aqui fazendo, e não sentia que acontecia as coisas. Depois, com esse movimento seu, né? A coisa foi num crescente tudo. Hoje em dia eu tenho essa felicidade de ouvir as pessoas comentarem, né, o que aconteceu com o Zé Heitor nesse período aí de 10 anos. Foi somente aqui não, em Petrópolis também, né? Fizemos exposições em Petrópolis, 3 vezes. Estive lá no Canal 10, uma gravação que eu fiz de tudo, documentário. E continuo trabalhando, né? Porque eu não posso parar. Eu tenho que estar sempre trabalhando, porque faz falta para mim. Se eu deixar de esculpir, é capaz de eu ficar doente. O alicerce espiritual de nossa irmandade, né? Nosso anonimato, né? Não esquecendo de colocar os princípios acima das personalidades, porque a vaidade do homem, como eu, por exemplo, que sofri muito nas garras do alcoolismo, depois de ter parado, né? Sair por aí dizendo, eu bebi muito, não bebo mais, esquece que foi ajudado. Então nós temos esse anonimato e tudo, que é a preservação, o respeito e tudo, para não sair por aí falando que é o rei da cocada preta. Então, o que acontece? Eu me ingressei lá, nessa bendita irmandade, porque foram 27 anos de sofrimento. Terríveis. Sofri horrores. Não foi somente o Zé Heitor que sofreu, a família, né? Começou lá embaixo, com pai, mãe, irmãos, me aconselhando, né? Nada. Depois a minha namorada, e depois minha noiva, depois minha esposa, que essa senhora baixinha, dessa força, dessa altura que está aí, minha esposa Nilda, né? Um trabalho terrível que ela teve, uma paciência terrível também, de ficar ao meu lado naquele sofrimento total. Então eu agradeço muito mesmo a ela, porque ela sempre fala comigo, olha, nossos filhos, como é que nós vamos ficar sem você? Você precisa de saúde, você está entregando sua vida com suas mãos, né? Aí o que acontece? Um dia, alguém chegou perto de mim e falou comigo, olha, faça uma visita lá, a esse lugar que eu vou, porque o que você está passando eu também passava, hoje eu não passo mais. E eu espero que você também fique na situação que eu estou. Um convite foi feito a mim. Eu olhei para aquele convite e falei, eu, empregado da Leopoldina, com família ainda, né, com família e tudo, vou misturar com pessoas complicadas? Não, eu não vou lá não. Foi muito difícil, é muito difícil ingressar ali, é muito difícil. Porque dificilmente a pessoa admite a impotência a alguma coisa. Olha, se sentir impotente diante de 2 litros de líquido, ele acha que não. Ele é muito mais do que aquilo, né? Eu sou inteligente, eu sou isso. Mas aquilo acaba com ele. 2 dedinhos de líquido. Então, um dia,
A mulher, né, me levou e tudo, agradeço a ela sempre, né? E lá falaram comigo, você faz tudo isso, perde dia de trabalho, foi suspenso 3 vezes na Leopoldina, perde dia de trabalho, dá canseira, sofrimento em todo mundo, é depois que você ingere a bebida. Sem você deixando de fazer isso, né? Você não comete certas coisas. Então, você deve se considerar você mesmo que você é um doente. Você é doente. Falei, eu sou doente de quê? Chamava de cachaceiro, biriteiro, tudo. Aceitava. Quando falava, você é um alcoólatra, eu falava, mas eu não. Quase que está xingando minha família, minha mãe e tudo. Eu não sou isso não, porque eu não sabia o que era, né? Então a palavra que às vezes aparece, parece até muito, né? Idólatra, adoradores de ídolo. Alcoólatra, adoradores do álcool. Depois, então, fui aprender tudo isso lá dentro. Né? Eu sou adorador do álcool, sim. Você adora o álcool, é capaz de ele fazer tudo com você. Você tem que aceitar que é isso aí. Mas como é que eu vou aceitar? Como que eu vou aceitar isso? Ó, nós temos experiência aqui, né? Experiência desde 1935. Nós temos essa experiência aí, são 15 perguntas das pessoas, né, que são alcoólatras. 15 perguntas. Vamos fazer essas 15 perguntas para você. Se você já aceitou 4 delas, se você quiser se considerar um alcoólatra, passa a considerar. Se você achar que não, você vai e continua a beber, que com o tempo você vai passar a aceitar. Então essas 15 perguntas, hoje são 12. Essas 15 perguntas, eram 12, eram 15, hoje são 12. Então as 15 perguntas, na minha época, as 15 perguntas chegaram até a orelha, né? Não passou daqui. Eu falei, então eu sou. Então eu sou isso que vocês estão dizendo, né? Ali para frente, frequentando reuniões e tudo, né? Cada experiência de cada um que ia lá, ficava prestando atenção. Eu não prestava atenção naquele que estava de gravata, sapato engraxado, nada disso. Eu prestava atenção naquele que estava mais arrebentado do que eu, né? Mal cheiroso e tudo, de qualquer jeito, né? Olhava para ele e falava, meu Deus, eu estou ali. Porque a doença não acabou, não. Essa doença a gente nasce com ela. Entre 13 pessoas, uma nasce com ela. Então, entre essas 13 pessoas, eu fui escolhido, né? Eu fiquei muito triste, eu falei, puxa, que destino é esse? No meio de 13 pessoas, eu ser escolhido, né? Escolhido para sofrer desse jeito. Hoje em dia, não dou graças a Deus, e como você falou, amor, que eu não gosto, eu gosto sim de tocar nesse assunto, mas não com medo, né? Aquele medo de me colocar à frente da Irmandade. Eu tenho esse medo. Mas se Deus quiser, isso não vai acontecer não, porque eu sou muito agradecido ali. Então, o que acontece? Fui frequentando as reuniões, né? Tirando a experiência daqueles que chegavam lá pior do que eu. E sempre o pessoal falando comigo, você não deixou de ser o doente, não. O dia que você achar que o seu fígado, pulmão, estômago, está tudo bem, como eu estou hoje aqui, não experimenta, não. Nem uma colherinha de chá, que é uma doença física, mental, espiritual, progressiva e fatal. Não experimenta a tocar no primeiro gole, não. Se tomar o primeiro gole, não fica sem o segundo. Então, esse plano das 24 horas a gente faz ele, sem tocar no álcool, durante o dia. Mas eu, no meu barracão, eu tinha um retrato, no meu barracão, eu trabalhava à noite, onde eu tinha um compromisso com o doutor Carlos, né? E através de uma permuta eu consegui minha casa, agradeço muito a ele, gostaria de falar sobre ele também. Doutor Carlos e Dona Agnes, já falecidos. Então, quando eu trabalhava para ele, de madrugada, trabalhava até 3, 4 horas da madrugada, para ir pegar na Leopoldina às 6 horas, eu tinha no canto do barracão, né, um garrafão de 5 litros, e mantinha com aquilo a noite toda, entendeu? Então, o que acontece? O emagrecimento veio. Saco vazio não para em pé. Emagrecendo 48 quilos. Era 5 litros de cachaça? Pura.
5 litros, entendeu? Era uma dose e um pinguinho de sal aqui. Voltava a bater. 3 pancadas na escultura, uma dose, um bocadinho de sal aqui. Fui a 48 quilos. 48. Me lembro que não teve jeito, entendeu? Você vai ter que internar. Eu tomou qualquer coisa. Quase sendo mandado embora do Leopoldino, no carro de bebida. Então me lembro que o Det, ele tinha uma ambulância, cuidava da ambulância, portão na oficina, e o Det. Nós saímos 6 horas da manhã para Juiz de Fora. Hospital São Domingos, fica lá numa elevação lá no morro. Hospital São Domingos. A pobre da minha mulher, naquele tempo, fomos até o portão da oficina que o motorista esqueceu de pegar a carteira, né? O motorista, né? Dirigindo a ambulância. Ele morava no portão da oficina ali, o Det. Então ele falou, fica vocês dois aí que eu vou pagar minha carteira ali. Eu estava atrás, na ambulância, e a mulher no carona. A carne de pau acabou, ó. O botequim que tinha ali no fundo do Senai, onde é hoje Metalon, passava o braço do Rio Paraíba ainda. Então eu devagarinho abri a porta de trás da ambulância, já ia naquele trilho ali, caminhando e tudo. Achei internado, mas tomar aí a última, né? Ela me viu. A Nilda me viu e foi atrás de onde você vai? Onde você vai? Me trouxe outra vez. Eu estava nessa situação aí. Me trouxe outra vez, aí me levaram, né? Fiquei lá 2 meses. Quando saí de lá, 2 meses, quando eu saí, vi cada coisa lá terrível. Às vezes, a pessoa lá com outros problemas, que não era só bebida, né? Eu via apanhar na minha frente sem poder fazer nada. Escrevia cartas, eu escrevi muita carta de pessoas que tinham dificuldade para escrever. Seu Heitor, escreve para mim aqui tudo. Para onde? Para Volta Redonda, para tudo quanto é lugar. Eu tinha o prazer de escrever aquelas cartas. Então eu me lembro que um doutor foi lá, né? Era festa de Juiz de Fora, me parece que maio, fim de junho, por aí. Então, estava difícil, o médico estava difícil, apareceu um e tudo. Seu Heitor, o que eu disse? É isso, doutor, eu não alimento, não durmo, estou morrendo. Aí saí de lá forte, né? Forte. Fui descendo, por isso que eu digo, a doença continua. A medicina trata fisicamente. Mas a doença continua. Então eu, descendo lá do São Domingos, no meio da ladeira, eu olhei para trás, com todo respeito, falei comigo. Eu vim aqui porque a minha mão foi levada ao copo. Mas eu não volto aí nunca mais. Com todo respeito, aquele gesto de banana, para o hospital, virei as costas. Quando eu virei as costas, logo na frente, uma rua transversal, o botequim aberto. Eu olhei para o botequim e tremi, olha aí. A doença ainda estava aqui, com medo. Eu tenho que frequentar isso tudo em Além Paraíba, que eu não tenho um botequim só, tem vários. E eu fiz vários amigos ali. Como é que vai ser a minha vida lá? Voltei com a doença. Voltei a beber outra vez. Foi pior ainda, né? Até que chegou esse dia de eu aceitar ir numa reunião. Eu fiquei 27 anos de sofrimento, né? Hoje eu estou com 42 sem tocar no álcool. E aconselho, viu? Aconselho a procurar um tratamento. Nós temos aí esse tratamento, Alcoólicos Anônimos, Rua 1º de Maio, em Vila Caxias também, nós temos. E eu gostaria que essas pessoas com esses problemas, né, fizessem o mesmo que o Zé Heitor, e muitos fizeram, em todo mundo, não é só Além Paraíba. Minas Gerais, Brasil, França, Alemanha, tem por aí afora. Só procurar que encontra. Eu gostaria, viu, que essas pessoas procurassem, nós estamos lá de braços abertos para ajudar da forma que fomos ajudados. Quando você começou a esculpir, você já era um homem religioso,
Religioso que eu falo assim, desse de ir à missa, comungar e carregar a dor de procissão, que me parece que você, me parece não, hoje eu tenho certeza que você é um homem bastante pio, né? Digamos assim, um homem religioso, né? Que tem muita fé. Naquela época, com aquela obra, digamos assim, com características meio profanas, digamos, e tudo, você já era uma pessoa de frequentar muita igreja? Eu sempre frequentei a igreja, né? Foi desde da minha bisavó, Generosa Brígida da Silva, né? Depois minha avó, Guiomar Silva, minha mãe Antonieta e tudo, e a Nilda também, né? Através da família dela, nós somos católicos religiosos. Então é o seguinte, muita obra que eu fiz, obra sacra, né? Eu comecei com obra sacra. Nossa Senhora das Graças e tudo, aquela coisa toda. Mas, eu já disse isso várias vezes, aonde eu vejo uma raiz, como eu vi nos músicos, como eu vi em Sodoma e Gomorra, né, que é, Sodoma e Gomorra, o nome veio depois. O nome original é orgia mesmo, orgia. Onde eu vejo na raiz, né, aquilo que eu vejo, a raiz fala comigo, já então está me vendo aqui? Eu olho e falo, sim, estou vendo, então me tira daqui. Eu não vou contra a natureza de forma nenhuma. O que eu vi, cheguei, a natureza apresentou para mim, é aquilo ali. Sodoma e Gomorra é exatamente o que está ali, né? A Adão e Eva, também a mesma coisa, mesmo processo. Agora, imaginar uma obra obscena, por própria vontade, eu acredito que eu não tenho outra, não. Essas duas aí eu fiz por imposição, né, da natureza. Ela se apresentou a mim, eu falei, não vou. Até falei com o doutor Carlos. Doutor Carlos, eu vi, senti, estou colocando para fora. Mas eu fiz com... Não foi mistura de religião com obscenidade, não. É mesmo orgia. Eu fiz porque eu vi a orgia. Depois que vieram, né, com o título, né? Ah, Sodoma e Gomorra, vai, tudo bem, quiser colocar Sodoma e Gomorra, tudo bem. Que eu não me aprofundo na história de Sodoma e Gomorra, da Bíblia, não. Me aprofundei, não. Tem gente que diz que tem muito a ver ali. Mas o que eu vi mesmo foi orgia, puramente orgia. Porque, como alguém falou comigo há poucos dias aí, que existe Santo Heitor, né? Dali para cá eu passei a virar santo. Mas tem pouco tempo que falasse comigo, eu estou brincando aqui. Você sabe quem falou isso aí? Lá em casa. Você teve algum momento assim que você vacilou com relação à crença? O momento de querer sair da bebida, o momento de querer realizar uma obra que você tenha visto, você tenha duvidado, por exemplo, da existência de Deus? Eu apenas troquei, você vai falar isso, eu troquei quando eu... Já contei essa história muitas vezes lá dentro, né, nas nossas reuniões, porque tudo tem seu início, né? Quando o Zé Heitor começou a beber. Quando eu me formei pelo Senai, né, em 54, uma coisa assim, eu fui orador da minha turma, tirei em primeiro lugar. Então, o que acontece? No dia da formatura, aí no Liceu Operário, né, na Vila, onde é a faculdade, ali foi realizado o baile de formatura. Eu até já procurei aí algum colega meu que tivesse, né, a roupa de formatura, o terno, a gravata borboleta. Estou vendo aqui agora. Então o baile de formatura foi feito ali. Eu sempre fui boêmio, me travei um tempo, né? Até o Senai me travei tudo, gostava sempre das madrugadas, essa coisa toda, violão, né, essa coisa toda. Mas não saía. Eu sempre, porque boemia não é você viver de bagunça. Boemia é você levantar, olhar o luar, apreciar a noite, essa coisa, poesia. Então, o que acontece? Eu não tinha o costume de frequentar baile, Minas Clube, né?
não tinha costume, estava novo ainda. Aí, veja bem o que aconteceu. Falei, tem que dançar a valsa. Tinha um dentuço, né? Sebastião Alves, foi praticamente o dono do Banho do Futebol Clube. Ele tinha uma orquestra. E estava lá o Tião Dentuço, mexendo no contrabaixo, aquela coisa toda. Eu lembrei, falei, eu não sei dançar. Eu não sei dançar. Eu não vou estragar o baile de ninguém, não. Ah, tudo bem até aqui. O Liceu tinha uma varanda comprida, né? Eu, muito branquinho, né? Falei, eu vou ficar naquela escuridão lá no fundo desse corredor, e ninguém vai me ver. Está tudo escuro lá. Eu fiquei lá quietinho. Mas a turma sempre, né, aquela coisa, cadê o Heitor? Procura dali, procura daqui, nada. Aí olharam assim, parece que estão mexendo naquele canto lá, e foram lá. Uns 4 mais ou menos. Chegaram lá, o que você está fazendo aí? Não, rapaz, eu estou meio gripado. Não, peraí, tá lá, sua madrinha está lá. Sua madrinha está no salão sozinha lá. Vamos embora. Eu falei, não vou não. Eu estou com dor de cabeça. Não, que isso, vamos embora. Eu falei, eu não vou não, sabe por quê? Olha, eu não sei dançar valsa. Eu vou estragar o baile. É isso aí? Ah, então vem cá. Atravessamos a rua, eu tinha o restaurante do Giovanni, a família italiana. Aí, eu cheguei ao restaurante, põe a taça aí. Botaram 2 taças e tudo, né, na mesma hora. Aí eu olhei para o Liceu e falei, pô, está tudo iluminado lá, rapaz. Vocês estão fazendo aí tudo? Fui para lá. Fui para lá, dancei aquela coisa toda, né? No outro dia não deu nada. Eu botei na minha mente, né? Botei na minha mente que quando acontecesse qualquer problema comigo, eu ia fazer a mesma coisa. Naquele momento ali, eu estava arrancando de mim a fé que Deus me deu, a força que Deus me deu, até aquele baile. Naquele momento ali, eu podia continuar pedindo a Deus que me desse força para dançar o baile, qualquer movimentozinho, e não aceitar o que me deram. Depois que me deram a bebida e tudo, é que eu criei coragem e falei, não, resolvo tudo. Para mim não tem advogado, não tem pastor, não tem dinheiro. Resolvo tudo, que resolvi uma situação difícil ontem no baile. Naquele momento eu estava abandonando, sim, esquecendo de Deus. Porque todo problema eu ia naquela lembrança da superação daquele baile, né? Eu ia naquela lembrança, não, eu vou beber. Eu já não rezava mais. Rezava às vezes 10, 20 Pai Nosso, não adiantava nada. A minha oração impregnada de álcool evaporava quando eram feitas. Não tinha efeito. Então, eu pedia, naquele momento, praticamente, não foi uma fé. Eu pensava que estava acreditando ainda e tudo, mas eu estava dando mais força à bebida. Nesse momento aí, sinceramente, eu vacilei. Você crê em reencarnação, Zé? Não, eu creio que o homem, depois que morre, fica esperando, através dos erros dele, um espaço para depois atingir a melhoria na vida dele espiritual. Assim que a minha religião me ensina. Eu só troco ideia e falo aquilo que eu leio, que eu sinto, entendeu? Que eu posso responder, entendeu? E viver aquilo eu não vivi, eu não passei por isso. Eu vejo, sim, muitas coisas, entendeu? Vejo muitas coisas, mas com consciência eu não posso falar porque eu não tenho ainda esse aprendizado, por isso que eu não quero me arriscar. O que você conhecia de história da arte e de artistas quando você começou a esculpir? E o que ficou conhecendo depois, né? Você acha que você teve alguma influência? Ou você acha que tem algum artista que você admira mais? Ou seja, quando você começou, você era uma pessoa, você considerava-se uma pessoa só intuitiva e tudo, ou você já tinha assim, eu conheço isso, conheço a Renascença e tal. Alguém te influenciou fortemente, ou mesmo influência normal, que não seja forte, como artista? Você está me perguntando, certo, e eu vou
falar uma coisa com você que foi há poucos minutos, né? Falando sobre crenças e tudo. Muita gente já falou comigo sobre isso, entendeu? Essa coisa do Zé Heitor fazer, entendeu? Sem ter aprendido com ninguém. Minha mãe mesmo fala isso, ela fica abismada. Eu tenho essa gravação, moço, você não tem não. Vou passar para você. E a minha mãe ficava falando, eu não sei como é que pode. Ele faz cada coisa, gente. Escreve cada coisa, faz, pega. Eu não sei como é que pode. Tem gente que começa a falar certas coisas comigo, mas eu tenho que ficar naquilo que me ensinaram realmente. Agora, sobre o Aleijadinho, desde criança, desde o primário que eu ouvia falar em Aleijadinho. Então eu ficava comigo perguntando a mim, né, aonde está isso? Em livros e tudo, jornais não, livros, me mostravam e tudo. Mas eu olhar assim, ver as obras do mestre, eu não tinha visto ainda. Eu fui lá depois de um certo tempo, né, depois de vários anos, que eu estive lá, mas já estava fazendo escultura. Primeira vez, não. Estava no Senai ainda. A segunda vez, eu até levei a minha esposa, né? Segunda vez, mas já estava fazendo escultura. Então, aquele caso entre eu e o Zé Guiar, que ele falou que eu fui para copiar, não, fui lá para olhar alguns, né? Anatomia e tudo. E tem que aprender, sim, com alguém. Deixa eu ver o caso do Orlando Silva, Nelson Gonçalves com Orlando Silva e outros aí. Depois você separa, desliga dele. Mas então, a Aleijadinho me deixou muito influenciado quando eu estava começando. Já estava casado e tudo. Eu fui lá para olhar, ali mexeu comigo. Mexeu comigo. Quando eu vi aquelas fotografias e tudo, lá de Roma, né? Roma. Davi, né? Davi, Michelangelo, aquela coisa toda. Eu tenho o livro, Agonia e Êxtase. Seria? Tem um livro... Agonia e Êxtase. Não, Sede de Viver é com Van Gogh. Van Gogh eu sou fã incondicional. É um filme, né? É, filme. Van Gogh, eu sou fã do Van Gogh, entendeu? Pintura, né? E esse Agonia e Êxtase, acho que é com... Sim, Michelangelo, né? Michelangelo, né? Isso. Carlton Heston, uma coisa assim. Ô Zé, você tem esculturas preferidas? Preferida? Suas, né? Bom, tem, digamos assim, a Carijó é uma delas. Você está dizendo uma ou umas? Umas. Umas. Uma está ao meu lado aqui. Que até falei com você, né? Repetir não pode, né? Eu tenho que ficar admirando, né? Uma é essa daqui. Tem a Carijó, que representa, para mim, na minha opinião, né, a expressão mais forte do nosso folclore, né? Não é somente a Carijó, não. Me lembro Merentina, Pé de Chumbo, Barba Azul. Barba Azul andava com a barbicha igual China, né? Andava por aí. O Mendigo de Arapoca, que está com o Dr. Carlos, que está entre eu e o Ziraldo, né, que faleceu esses dias, né? Então, eu tenho uma meia dúzia de obras aí que mexe comigo. Cabeça de Ídolo, a primeira que foi para o Rio, lá no Abidia, né? Aquela cabeça também é muito bonita. E outras mais aí. O Simpatia Carrancuda não tem, assim, um efeito especial na sua vida? Tem também, uai. Ou só como consequência, porque o que ela atingiu, né? Sim, sim. Simpatia Carrancuda, Nossa Senhora, o que o doutor Carlos falou sobre ela, né? Que o Lito Cavalcante, depois eu fiquei sabendo que o Lito Cavalcante participou do primeiro Salão ESSO de Artista Jovem, promovido pela ESSO. O Lito Cavalcante estava lá e eu também, né? Estava mostrando, a minha mostra foi aprovada, a minha escultura foi aprovada, a Coruja. Então o doutor Carlos falou, né, que aquela peça lá fora, que os pretos lá nunca viram aquilo, a Simpatia Carrancuda. E um dia desses eu estava trocando ideia, não sei com quem aí, que alguém falou, Zé Heitor, parece uma mão, olhada por trás. Sim, parece uma mão. Mas ali, a gente fica olhando a obra e enxerga, né? Você interpreta outras coisas mais. Depois eu vi que 5 dedos e tudo, lembrei de 5 continentes, né? Deve ter mais hoje em dia. Então eu vi, cada dedo, pessoas diferentes, né? Tem ninguém igual ali.
Agora existe um abraço ali entre eles, né? Que significa o amor, né? A unidade, tudo. Esse mundo, se fosse assim, se os continentes se usassem através de um abraço, através do amor, da compreensão, esse mundo seria diferente. Então, não sei quem falou comigo ali, Leitor, pode colocar o nome aí de Fraternidade Universal, tudo bem, é válido também. Você pode ver que ele não tem uma figura separada da outra. Aqueles 5 ali. As 5 esculturas nos dedos. Você olha direitinho. Então, a simpatia com os músicos, por exemplo, porra, que me deu um trabalho, né? Para ir lá na Light, que eu saí no trem Friburgo, que existia aqui, com a talha dupla nas costas, pedindo engenheiro Zé Maria na sexta-feira, entregar segunda-feira. Eu desci de Friburgo até Melo Barreto. Pô. Chegava em Melo Barreto, Friburgo atravessava a ponte, eu ia até Fernando Lobo, com aquela talha dupla nas costas, e meu irmão, né? Que o Paraíba aí levou. Aí cavamos lá, fizemos uma cratera de 3 metros de altura, hoje em dia os músicos estão aqui no Museu de História e Ciência, né? Então os músicos também, são todos filhos. Eu acho que eu tenho um carinho por todos eles. Eu sinceramente, não vai ter como. Esse é aquele. Para mim são todos filhos, né? Você nunca teve, eu não falo medo, mas como é que é a sua reação diante de um tronco, por exemplo? O tronco com que foi feito os músicos é um tronco, viático, não é? É um viático imenso. Você nada te amedrontava de enfrentar um negócio bruto daquele e você ter aquilo na cabeça, porque você olhou e imaginou os músicos ali, né? Aí eu te pergunto, como é que é isso, você enfrentar? É uma inspiração, é um desafio? Que porcaria que é essa, cara? O meu teatro que depois que acontece, eu falo comigo. Aí tem gente que já leva para o outro lado. Fala, puxa vida, será que naquele momento que eu estava ali fazendo aquilo, era eu mesmo? É terrível esse momento. Quando o colega meu da Light, conhecido como Cério Carrapeta, da Light, da Leopoldina aí, trabalhava comigo aí. Aquela estrada da Light estava sendo ampliada, barranco. Essa estrada fica atrás da estação de Fernando Lobo. Então o trator foi passando, apareceu, rapaz, um lombo de um vinhático, de mais ou menos quase 2 metros de largura. Eu olhei, ele falou, Zé Heitor, vem cá que tem um vinhático que não tem mais tamanho, é seu, eu arranjo para você. Eu fui lá ver. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, lá de fora, essa massa de vinhático aí. E lá para dentro do chão? Como é que deve ser? Eu quero ver. Aí fomos cavando. Fizemos essa cratera de 3 metros. Ficamos debaixo do peão. Tirando terra, limpando as raízes debaixo do peão. Eu e meu irmão e a turma que foi comigo, eu falei, puxa, se sarriar aí, essa raiz não aguentar, a parte fina, vai arriar em cima da gente. A gente tirando a terra, limpando, não corta a parte mais fina da raiz, porque às vezes vai servir para uma clarineta, servir para uma flauta transversa. Não quebra não, eu quero aproveitar tudo. Foi batata. Quando tirou a raiz, tem um fenemê, né? Ali atrás do correio. Eu fui lá no caminhão e falei com ele, preciso de pegar uma raiz lá em Fernando Lobo. Não, eu vou. Aí foi. Fenemê? Caminhão. Era aquele antigo da... Fábrica Nacional de Motores. Isso. Aí, o que acontece? Quando chegamos lá, ele olhou para a raiz. Ô, Zé Heitor, essa raiz assim, não sei o quê. Depois eu soube que ele falou com os colegas dele que a escultura ia quebrar o fundo do caminhão. Não encontrei um caminhão que tivesse fundo de madeira para ir buscar. Mas como nosso amigo José Alves Forte, né, que Deus o tenha, ele arranjou um caminhão, baú, levou e encostou na beirada do morro, né, que eu coloquei
uma talha, puxamos essa tora para cima do barranco, foi fácil encostar o caminhão aqui e jogar dentro. Aí trouxemos. Teve 3 trabalhos. Trouxemos de lá, colocamos à beira do Riacho Limoeiro, perto de casa. Falei, está pertinho de casa aqui, tudo bem. Qualquer hora, onde meu filho tirou os 3 filhos sobre ela, já viu? Meus 3 filhos, está sobre a escultura. Meus filhos estão pequenininhos. Ali, está na beira do Riacho Limoeiro. Para colocar mocho, fincar um pau no chão, bastante, e pegar a talhaduba para puxar a tora de lá, não conseguia, porque era barro, na beira do rio. Então foi difícil tirá-la dali. Até que eu falei com o Hélio Coutinho, né? Lembra? O Hélio Coutinho. É ali no estado do Rio, mecânica ali. O Tiãozinho trabalhava com ele, num guincho, uma coisa assim. E o Tiãozinho, muito amigo meu, foi pedir o Hélio Coutinho. Ele foi e guinchou a raiz, colocou em frente à minha casa agora, entendeu? Colocou ali. Ali nós colocamos onde hoje é um posto de saúde, em cima ali, onde você viu o desenho, um desenho na parede parecia um mapa, lembra? Lembra? Ali que assim, os músculos foram feitos exatamente ali, onde você viu aquele na parede, né? E o que eu queria mais saber é o seguinte, o tamanho dessa raiz, essa coisa, nunca te amedrontou isso, né? Ah, sim. Não, vou enfrentar. Sim, é o seguinte, depois que eu tirei, que eu fiquei olhando o trabalho que deu, entendeu? Que eu trouxe para aqui, coloquei ali aquela casa onde tem o posto de saúde em frente da minha casa, não existia a casa não, era o Zé Portela. Ele falou, não, Heitor, o terreno está aí, pode colocar aí. Eu levantava, saía de casa da minha porta, atravessava a rua e ia trabalhar ali. Quando eu cheguei ali, coloquei a peça de pé, eu estou com o machado, já viu? A peça chegou ali bruta, está bruta ali. Eu estava com o machado do lado e uma pessoa do lado. Antes de começar, a primeira machadada foi ali. Que eu lá da minha janela, eu olhava para a peça, né? Falei, gente, o que eu posso fazer com aquilo ali? Está ali, está me desafiando. Para que eu tive todo esse trabalho de trazer para cá, né? Agora eu vou entrar naquilo ali e vou conseguir. Era um tipo de... Quando aparecia qualquer coisa difícil para mim, parecia um desafio. Se eu não fizesse, entendeu? Não tocasse aquilo até o fim, eu ficaria doente. Então é esse mistério que eu tenho aí como é que se diz? De grandiosidade, né? Eu tenho essa facilidade, né? Esse gigantismo. Eu tenho essa facilidade para querer mais e mais. Eu falei com o doutor Carlos, que eu ia esculpir uma pedreira lá em Teresópolis. Olha aí. Veja bem a gravação que você fez com ele, que ele fala isso aí. Eu falei com ele, doutor, vamos esculpir aquela pedreira lá em cima, deixar o rosto de alguém famoso. Ele falou, doutor, eu falei, não, meu aço é aço sueco. Vê a gravação que você vai ver isso aí. Né? Eu tenho essa coisa de querer mostrar, né, tudo ao mesmo tempo. Né? Isso é meu, não tenho medo não. Sabe o que acontece? Eu fiquei com o compromisso de todo mês fazer uma escultura, porque já deixava o dinheiro adiantado. Então eu tinha que trabalhar. E fui produzindo. Foi o tempo que eu produzi bastante peças. Agora, depois que eu fui para o Rio de Janeiro, lá no Rio, quando eu ia para aquelas... lá encontrar com aquela turma, né? Eles falaram comigo, Heitor, você vai nessa, oferecendo bebida e droga. Vai nessa, Heitor, assim você não vai produzir. Como é que você vai para a inspiração, rapaz? Pô, ô mineiro, não sei o quê, mano. Eu falei, não posso. Eu vim com aquilo na cabeça, falei, poxa, se eu deixar de beber, aquela turma está lá no Rio acostumada a ganhar dinheiro, viver daquilo, eu vou ter que parar, porque, poxa, eu não faço uso de nada, pô. Como é que vai ser? Eu passei um aperto danado. Teve o dono do botequim e falou comigo, você parou de beber, pô, você não vai fazer aquilo mais não. Aquelas peças que você faz, toda, né, simpatia com outras peças, você não vai fazer mais não. Eu passei um aperto danado por causa disso aí. Agora acontece o seguinte, a bebida, Moura, no tempo do Dr. Carlos, eu bebi muito, eu fui internado nessa época. A bebida me deixava irresponsável. Não tinha problema para mim, não. Eu trabalhava de 5 horas da tarde até 3 da madrugada,
direto, produzi muito nessa época, entendeu bem? Então é o seguinte, parar de trabalhar, de produzir, que eu tinha que fazer, mesmo quente e tudo, eu tinha que fazer bonito. E não fiz nada de feio pro Dr. Carlos, entendeu? Agora você me perguntou fugindo, você falou sobre isso aí de eu trabalhar, como é que é? Eu falei se você acha que houve uma mudança realmente, se você, digamos assim, que o fato de você, na época que você bebia, que você era mais inspirado. Não, eu fui obrigado a ficar inspirado, obrigado a fazer pelo compromisso que eu tinha. Se ele não mandasse o dinheiro para mim, porque eu pegava o dinheiro e entregava na casa, não ficava com ele não, entregava na casa. A minha casa foi praticamente comprada dessa forma aí. Então, mesmo eu bebendo, eu tinha que saber que eu tinha um compromisso de entregar uma peça, e não uma peça qualquer. Entendeu? Sodoma e Gomorra, feita nessa época. Né? Outra peça que eu fiz, O Músico, feito nessa época. E não são peças ruins e tudo, e eu estava bebendo muito. E aí, no período de sobriedade, você ficou mais religioso. Não, eu parei a pensar, eu falei, poxa, aquela turma falou que se eu deixasse de beber, que eu não ia fazer mais nada. Mas depois de tanto conscientizar de que eu não nasci bêbado, eu nasci artista. Então, se eu nasci com essa arte, eu tenho que fazer arte sem beber. Eu não fui na onda daqueles artistas ficar encucado com aquilo. Eu falei, eu vou experimentar. Foi dali, então, eu comecei a fazer, a trifacética eu não bebia mais. A trifacética aqui. Eu não estava bebendo mais. Essa daqui, Fauna e Flora, eu não bebia mais. Né? A Mãe Flora, eu não bebia mais. Essa daqui, Cabeça de Ilha, não bebia mais não. No entanto, o dono do botequim, que queria o meu, todo mês, falava comigo, você tem que beber, rapaz, para fazer aquilo que você fazia. Aquela figura assim, eu falava, não, senhor. E hoje, amor, se eu quiser fazer outra obra igual essa daqui, não imitando, eu faço. Sem beber. Está explicado? Você acha que se as suas obras estivessem, que eu falo suas obras, essas obras que estão aqui em Além Paraíba, que tem expressão como Os Músicos, Sodoma e Gomorra, o material das obras que estão na sua casa, né? Essa daí, Simbiose, né? Se elas tivessem cidades maiores, você se sentiria mais realizado? Mas sim, a minha obra fora daqui, não estou desmerecendo a minha. Já disse isso aí. Não estou desmerecendo minha terra, eu tenho um amor especial para o Além Paraíba, mas eu sempre gostei de procurar. Eu quero mais, sempre quis mais, você sabe disso. Sempre quis mais. E quando vou lá para fora, o tratamento, ô Moura. Sinceramente, quando a abertura do museu, Museu de Arte Negra, né? 1968, comemorasse que 80 anos, entre aspas, libertação da escravatura, onde as minhas peças foram para lá, através da Avenida do Nascimento, né? Quando chegamos lá, não posso me esquecer daquela noite, não, a alegria que eu não esqueço até hoje. Zé Guiar estava lá, Zé Guiar ajudou a levar as peças, né? Lá de Copacabana, lá para o museu. Ele estava sempre ali. Ela falou, Zé, a gente tem que estar lá às 7 horas, abertura do museu. Aí nós fomos para lá e tudo, e Zé Guiar tinha o costume de ficar sempre com aqueles artistas ali, filho do Heitor dos Prazeres, né? Heitorzinho, aquela turma. Zé Guiar tinha uma ligação muito forte. Então, o seguinte, nós entramos na parte baixa do museu, havia assim um tipo de um restaurante, uma coisa assim. O rapaz tinha ali mais ou menos umas 30 pessoas, né? Tomando lá cerveja, tudo, batendo um papo na mesa, um sambinha na mesa. Aí eu cheguei e fiquei quieto no canto. Né? O Zé Guiar, batendo papo com eles e tudo. Ele tinha muita ligação, aquela turma, filho do Grande Otelo e tudo. Aí, poxa, eles começaram a falar, mas cadê o mineiro? Não chegou ainda? Né? Qual? O Zé Guiar falou, o Zé Heitor, estamos esperando ele aqui, tudo, não aparece, está quase na hora da gente subir, tinha uma escadaria de madeira e tudo, a medida está lá em cima e tudo. Aí eu estou olhando aquilo quieto, aí o Guiar falou, Zé Heitor já está aqui.
Pô, aonde, rapaz? Aí me apresentaram tudo. Rapaz, que recepção bonita eu tive naquela hora ali, né? Pô, chega pra cá e tudo, né? Eu estive lá com eles um tempão, tava o Zito, aquela turma toda, né? Que fez exposição também junto comigo e tudo. Mesma noite, inauguração, abertura do Museu de Arte Negra. Então, eles falaram, não, ó, Heitor, você aí me empurraram lá na frente, tudo, botaram na frente, tudo, a turma toda atrás. Até eu não esqueço disso, subiram tudo comigo. Estava a Henri Senghor, acho que era da África, presidente do seu Senegal, uma coisa assim, tinha a turma toda com Abdias e tudo. Então, um tratamento que quando o pessoal vê o meu trabalho, fica abismado e tudo, é o senhor que faz aquela coisa toda. E, sinceramente, eu tinha vontade de ver uma peça dessas peças minhas num lugar desse, entendeu? Tenho lá com Abdias, né, já está com ele, tem no Museu de Folclore, né? Mas a minha vontade é que minhas peças estivessem por lá e tudo, pela aceitação, eu tenho certeza que seria outra coisa. Eu não estou diminuindo minha terra, não, mas eu acredito que a repercussão seria melhor, bem maior. E eu estou tentando isso. Estou tentando isso agora, está na época. Você vai saber direitinho daqui a uns dias o que vai acontecer daqui a uns dias. Como é que foi viver essa vida toda com a Nilda, com a mesma mulher? O que você aprendeu, o que ela te ensinou, Heitor? Esse casamento, principalmente não é o casamento em si. O que a Nilda, sua esposa, te ensinou nesses 60 anos? O que você, digamos assim, o que foi mais importante para você com ela? Você sabe, já falei aqui, né, que eu sou um cara vivido, né, conhecendo o Rio de Janeiro, Niterói, lugares maiores e tudo. Sou vivido e tudo, mas eu, como disse aqui, me enterrei, né? A vida fez com que eu chegasse àquele ponto que eu já expliquei aqui. Então eu pedi a Deus uma saída e tudo, e encontrei essa saída, a minha esposa, Nilda, né? Porque eu aprendi com ela que realmente o amor existe. Sim, existe, porque ela foi paciente comigo, né? Quando eu estava à beira da morte, eu estive na beira da morte com 48, né? Até o Rodrigo falou assim, isso tudo, Zé Heitor, 48 quilos e tudo, né? Então ela vendo aquele meu sofrimento e tudo, me incentivando e tudo, e ela mostrou a mim que o amor tem o seu valor, né? E quando a gente quer ajudar, a gente consegue ainda mais, ela sabendo, né, que os nossos filhos, né, estavam esperando uma reação do pai, e ela teve esse tempo todo comigo, fazendo tudo por mim, e agora nós estamos realizando mais uma data importantíssima em nosso casamento, né? Não é a última vez, acredito, porque eu já tive experiência como essa, eu já tive, vou só explicar a você, porque quando eu tive na Igreja Matriz, a primeira restauração, que eu gostei tanto de ter feito aquilo, eu falei, com essa idade que eu estou, eu não vou chegar a mexer mais nisso aí. 11 anos, 20 anos depois, eu voltei, né, com outro padre e tudo. Falei, meu Deus, eu estou voltando aqui. Naquele tempo eu pensava de não estar mais aqui, tudo, estou aqui realizando esse sonho. Também foi a mesma coisa quando nós fizemos o nosso casamento. Foi em 18 de abril, né? 18 de abril de 1964, ano bissexto, né? Revolução, dia 31, tudo próximo. Uma boa grana para receber na Leopoldina, né? Atrasado. Na hora H, no dia do pagamento, eu tinha um tio aí, pedi a ele,
procuração, que ele foi no carro pagador, que levava o pagamento até lá dentro, não tinha um tostão, entendeu? Dinheiro limpo, pagamento nosso. E eu falei, tenho que ir em frente. Eu sei que nós fomos em frente, eu e Nilda, fomos em frente, com nossos filhos e tudo. Eu fui trabalhar em funerária, entendeu? Trabalhar fazendo serviços braçais aí tudo, e nós fomos em frente. Então, 25 anos depois, boda de prata, né? Boda de prata, 25 anos depois. Eu tenho uma foto no livro meu, Jornada de Homens Simples, tem uma página ali que está eu, a minha família, né? Eu, a Nilda e meus filhos, atrás a imagem do Cristo crucificado de São José, que estava em minha casa em restauração. Aquele momento ali é o momento dos 25 anos, boda de prata. Depois, boda de ouro, mais 25 anos, né? Boda de ouro. Eu guardo aquela bola de ouro, né? Um presente que a Nilda me deu também. Foi um presente que ela me deu, né? Porque senão a gente não chegava a comemorar essas datas importantes e tudo. E depois, então, agora, né? 60 anos, mais 10 anos. Vai comemorar daqui a algumas horas, meia-noite para frente. E eu agradeço muito a ela pela essa força que ela passou para mim, né? Esse amor, esse carinho que ela sempre teve, em querer ajudar o Zé Heitor, não saber fazer o que o Zé Heitor faz, mas ajudar o Zé Heitor a realizar. Eu, sinceramente, eu considero a Nilda como uma força, né? Não tem muita presença física, mas espiritual e tudo, moral, né? Para ajudar a família. Sinceramente, se não fosse ela, eu não sei o que seria de mim, eu posso dizer assim. E quais foram as perdas que te marcaram aí nesse período? Não, eu falo nesses últimos 10 anos para cá. Foi difícil enfrentar as perdas também? Meu querido filho Pojucã, conhecido como Budi, né? Foi para mim, para todos nós, sinceramente, foi um baque terrível, porque ninguém esperava aquilo. Ninguém esperava. Né? Ele teve o problema dele sério, né? Que o pai teve, o filho viu. Então, esse aperto que eu passei, ele também passou, né? Mas nós ficamos felizes com ele, porque nosso vizinho, né, falou comigo, ô Nilda, você está de parabéns, você está de parabéns. Aí eu falei, a Nilda falou, por quê? Não, você vai ver. Aí, poxa, no outro sábado, Nilda, você está de parabéns, já achou que a gente tinha visto. Eu falei, mas outra vez por quê? Não, você vai saber, toda sexta-feira. Ele aprendeu a pintar, era um grande pintor, meu filho, viu? Ipojucã, conheci como Budi. Ele aprendeu a pintar na igreja. Quando nós fizemos a primeira restauração na matriz, ele aprendeu lá. Foi lá, falei com o padre Wally, ele aprendeu lá. Então, ele sabia pintar. Ele, sexta-feira, trabalhava até 4 horas, já trazia roupa, né, para o emprego. Mudava a roupa e tudo e sumia. Aí, muitas das vezes, eu vim com a Nilda aqui, de madrugada, até perto do Valninho aqui. Perguntava aos amigos, você viu meu filho? Você viu meu filho? Não, não sei o quê. Chegava em casa, estava tomando banho, entendeu? Falei, Nilda, um dia isso vai acabar, se Deus quiser, que nós nunca perdemos a fé, sempre pedindo. Aí essa senhora que falava com a gente, né, vocês vão estão de parabéns e tudo, um dia nós fomos à missa, em São Geraldo, na igreja. Quando olhamos na fila, aí lá na fila de comunhão. Falei, Nilda, agora eu sei o que a nossa vizinha estava falando. Aí encontramos com ela no outro dia e falamos, olha, isso daí é exatamente, olha que eu estou notando isso, mais ou menos uns 4 ou 5 sábados. Então ele ficou 17 anos, como hoje eu estou aqui, 17 anos. Ele nos deu essa alegria de esperar que quando Deus fizesse, e Pojucã, ele olhar e saber onde ia. Eu tenho certeza que no dia que ele foi chamado, ele não vacilou, né? Soube para onde ir. Eu espero que Deus o tenha recebido, porque foi um filho que, sinceramente, a amizade que ele tem até hoje, quando fala, o pessoal fala nele, só fala bem, porque houve uma mudança radical. E foi de repente, né?
Partiu de repente, passando mal na garganta, mãe dele segurando e tudo, de repente apagou, foi um infarto violento, entendeu? Que ninguém acreditou. Nem eu mesmo, que levou para o hospital e tudo correndo, não teve jeito. Foi uma tristeza aquilo, para aconselhar, conseguir, né, conter a mãe dele, foi muito difícil. Eu falei com ela, falei, Nilda, a vida continua. Um dia nós vamos encontrar, né, reviver esses momentos de sofrimento aqui e ser feliz em outro lugar. Eu acredito, eu espero que isso um dia aconteça. Você fica pensando, diz, vai chegar agora, vai chegar daqui a pouco, entendeu? Então, na hora que você tem, não deve ser uma frustração, porque tudo está organizado aí por alguém que sabe. Não foi feito por mim, não. Essa vida foi feita por mim, não. É sabedoria, a gente tem que aceitar. O que vai fazer? Desde Adão e Eva, desde que o mundo começou, é que é isso aí, ué, né? E não pode mudar nem rebelar. Aceitar. É melhor aceitar. Eu penso assim. Outra perda que eu tive, que até hoje, né, eu fico relembrando, foi a perda da minha querida mãe, Antonieta, né? Dona Nieta, para os popular. No popular, essa mãe querida que eu tive aqui em Paraíba, né? Que eu tenho certeza que lá do céu continua ainda fazendo tudo que ela fez por nós, por mim, pelos seus filhos, e netos, uma mãe caridosa, uma mãe que lutava por tudo, ia sempre à frente, tudo para resolver os problemas difíceis, resolver os meus problemas que eu dei, aquele trabalho que eu dei para ela, como já disse aí, né, do problema que eu tive com o alcoolismo, estou repetindo aqui, mas é muito bom porque ela insistiu muito para que eu deixasse de sofrer. Veja bem, uma mãe querendo fazer o bem do filho, né, para o filho e tudo, e incapacitada, porque ela fazia tudo para que eu deixasse de sofrer, mas ao mesmo tempo me aconselhava, né, meu filho, traga a sua bebida para dentro de casa e tudo que será melhor, mal sabendo, né, que a gente não fica sem o primeiro gole. A intenção dela, como mãe, era aquela de salvar o filho. Ô, Zé Heitor, como é que anda a sua visão do mundo de hoje? Guerra, discriminação, desigualdades sociais e raciais e coisas. Você acha que nosso mundo ainda tem salvação, Zé? Tem sim, porque o amor é imortal. O amor não morre. O que nós estamos fazendo aqui? Entendeu? Passando essas mensagens, tudo, para alguém acordar. Quando nasce uma criança, amor, eu acho que está ali. Toda criança que nasce, eu gosto de falar com o pai e com a mãe, olha, a salvação pode estar aí nesse menino aí. Por mais simples que seja, mas pode estar dentro, vamos acreditar que está dentro dele. E vai haver uma mudança, viu? Porque tudo que chega ao clímax, que não tem mais aonde sair, tem que haver uma mudança. Tem que haver. A gente está sentindo que está demais, que eu nunca vi. Estou com 86 anos, graças a Deus, eu nunca vi coisas que eu estou vendo hoje. Agora, tem alguns que acreditam, né? Final dos tempos. Final dos tempos. Vai acontecer, já está acontecendo, acredito eu. Agora, vai parar, isso não pode continuar assim. Vai ter um jeito, né? Alguém vai acordar. Você vê lá fora o que está acontecendo, rapaz, piorando a situação. Onde vai parar isso? Né? Morrendo crianças, velhos. Hoje eu vi senhoras correndo de tudo numa bomba que caiu. Eu falei, meu Deus do céu, mas que vida é essa? Onde vai parar isso? Eu fico pensando, né? Então é pedir a Deus proteção e esperar que aconteça. Não tem jeito, não. Zé, você ainda teria força para criar uma obra nova? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu criei o Paulo Rossi. Saudoso Paulo Rossi falou comigo, Zé Heitor, falou isso aí. Parece até que ele está ouvindo.
Encarnado em você. Paulão falou, Heitor, qual você gostaria de criar? Eu falei, Fraternidade Universal. Fraternidade Universal. O amor entre as nações. Pô, que beleza, pô. Né? Ah, se eu fizesse isso, contrasse uma raiz gigantesca e tudo, sinceramente eu ia. Aquela coisa de olhar e falar, não, tem que sair. Eu faria isso. Para dar um exemplo, você está dizendo que isso vai acabar, né? Essa mortandade e tudo, quem sabe? Se uma escultura minha mostrada em grandes museus influenciasse alguém, né? Quem sabe? A gente tem que fazer, ué. Eu faço a minha parte naquilo que posso. Você faz aquilo naquilo que você pode. O Rodrigo faz, então, cada um tem que fazer a sua parte. Eu gostaria de fazer essa peça. Você tem ideia de como... Tenho. Exatamente. Você não vê lá no Carmo, naquele monstro de raiz? Eu vi o navio negreiro ali, eu vi, ué. Né? Eu vi e vejo, não sei se acabaram com ele. Mas, sinceramente, essa peça seria uma peça importantíssima para ser mostrada não só aí em Paraíba. Mostrar aí para fora, como eu estou pretendendo agora, falei com você que não vai demorar, outro ângulo onde alguém, tá, uma visão mais extensa, tá, aquilo que você falou, sua obra tem que estar também num lugar importante. Você falou isso comigo. Eu estou esperando que isso aconteça. E como é que foi a continuação dessa amizade com ele? Até ele vir aqui, voltar em Além Paraíba. Eu gostaria, se você me permitir, de falar sobre o Abel Dias, porque foi através do Rosário. Eu posso falar sobre o Rosário? Exatamente. Então, o Rosário, eu já disse que eu tenho um amor por nossa terra Além Paraíba, eu queria mais. Eu falei, vou atravessar para o outro lado do estado do Rio, que ali passa muita gente de fora, tudo turista. Pode ser que passe alguém ali e fique interessado no meu trabalho. Rosário Fusque, Cataguás, Movimento Verde, aquela inteligência, Rosário Fusque. Então, eu estava lá e o Rosário passou, estava ali a mesa lá com a sua esposa Ani, e o François, estava pequeno ainda o François. E uma tarde eu falei com meu pai, vamos lá na Cotril, que eu vou pedir o Luizinho Marota, seu Edson Cardoso Santos, para deixar minha peça lá, para mostrar para alguém e tudo. Então meu pai tinha um carro e nós fomos lá. Fomos lá, eu levei 3 peças. Levei a Coruja, o Enterro e o Mendigo de Arapoca. Então, a primeira peça, quando eu passei com a primeira peça, com a Coruja, né? Linhas modernas, né? Eu passei com a Coruja, já tinha saído do primeiro Salão S, lá no Museu de Arte Moderna. Então, eu passei com ela, o Rosário, né? Aquele olhar dele de sabedoria e tudo, olhou e tudo e não falou nada, não. Aí eu deixei a peça no balcão, voltei para buscar a segunda peça. Voltei com a segunda peça, ele me chamou. Oi, Tô. Eu falei, eu não vou lá não, porque eu não conheço aquele cara. Não fui lá. O garçom me chamou e falou comigo, Zé Heitor, aquele lá é o doutor Rosário Fusco, é um homem, né, de arte, tudo conhece arte, tudo, ele é de Cataguás, a família dele. A mãe dele mora em Cataguás, acho que Dona Alta mora em Cataguás. E ele vem de Friburgo aqui, né, vai sempre para Cataguás, para sempre aqui tudo. Nós conhecemos ele e tudo, vai lá. Eu peguei e fui lá, ele falou comigo, o que é que você bebe? Senta aí, tudo gostei do seu trabalho, aquela coisa toda, fiz amizade com ele. O Heitor José estava para nascer e tudo, eu não queria vender as obras, né? Aí as 3 obras. Aí ele falou, não, eu te compro. Aí eu esperei mais uns dias, estava precisando de dinheiro, fui em Friburgo. E lá em Friburgo, né, eu comecei a trocar ideia com ele, né, e vim embora. Só que o Abdias esteve lá, no Rosário. Ele viu uma cabeça de animal do Aguinaldo Santos, Rio Vermelho, Bahia. O Abdias emprestou aquela cabeça de animal para o cunhado do Rosário levar na França, fazer uma promoção lá com aquela cabeça de animal.
O cunhado trouxe a peça de volta e não entregou a Abdias não, levou para o Rosário, ficou com o Rosário lá. A Abdias viu a peça e falou, essa peça é minha. Não, essa peça não é, não sei o quê. Não, essa peça é minha, eu vou levar. Só que o Rosário falou, não, então leva. Eu vou levar, e levou. Lá para Copacabana. Só que quando o Rosário chegou com as minhas peças que eu levei para lá, o Abdias viu as peças e falou com o Rosário. É um negro de Além do Paraíba, ferroviário, que faz essas peças. O nome dele é Zé Heitor, o Abdias guardou o nome. Aí veio para Além do Paraíba, exatamente no dia que eu fui receber a terceira prestação do Rosário, que ele falou comigo, não, eu vou te pagar de 3 vezes, senão você vai sumir daqui, o Rosário. Aí nesse dia que eu fui para lá, um sábado, o Abdias veio aqui. Chegou aqui, ele deixou um livro, com a Nilda, né, eu não estava aí, ele deixou o livro, Drama para Negros e Prólogo para Brancos. Deixou lá com a Nilda e falou, fala com ele que eu quero falar com ele. O Abdias queria falar comigo, deixou o telefone, uma dedicatória, eu tenho esse livro lá em casa. Aí a Nilda falou, ó, apareceu um homem aí assim, assado, papá. Falou que precisa telefonar para ele, o telefone está aí no livro, tudo. Como é que é? É assim, é assado, né? Me dá o livro aí. Aí eu peguei esse livro, olhei tudo, Abdias do Nascimento, tudo mais, aquela coisa toda, dedicatória para mim. Mas naquele tempo eu não tinha muita ligação, né, com livro, literatura, essa coisa aí. Eu deixei, mas estava sempre com o Zé Guiar, batendo papo com o Zé Guiar, ele olhou e tudo, e Zé Heitor? Esse daí é Abdias do Nascimento, rapaz. É um homem conhecido em todo o Brasil e tudo, um lutador, né, aquela coisa toda. Fez o Teatro Experimental do Negro, na Sorte de Souza, Léa Garcia e tudo. Olha aqui, aí foi passando as páginas, né? Aí apareceu, né? Léa Garcia, ele uma peça Sortilégio, aquela coisa toda. Falei, vai lá, rapaz, você não pode deixar de ir. Então eu demorei uns 2 meses e fui lá. Me deu o endereço, em Copacabana. Fui lá e já estava me esperando. Então assim que eu cheguei, né, tinha uns tapetes, não, umas molduras, a cabeça de ídolo estava lá, cabeça de animal, já estava lá, na casa do Abdias, estava lá. Eu peguei aquela cabeça, não aguentei não, peguei a cabeça, coloquei no meu colo, você sabe qual que é a cabeça, né? Olhei a cabeça, fiquei olhando, rapaz, arrepiei. Falei, nossa senhora, que coisa linda. Ele foi aluno do Mário Cravo, escultor, Salvador. Ele era de Rio Vermelho, na Bahia, mas ele foi escultor do Mário Cravo. Aguinaldo, ele sempre usava as madeiras para levar para o forno, para fundir aquela coisa toda. Então, ele fez aquela peça ali, o Mário quis ajudar ele, tudo, aquela coisa toda, e ele cresceu como um grande escultor negro, né? Aguinaldo Santos. Eu fiquei com aquela peça aí e falei comigo, gente, as minhas peças também podiam, né, vir para aqui tudo, completar as obras, as minhas, as desse escultor aqui, da Bahia, pode vir também do Sul, do Norte, Nordeste, tudo. Essas peças têm que ficar num lugar, no museu, onde a nossa identidade estivesse presente, alguém interessado pudesse ir nesse museu. Né? Eu falei comigo lá dentro da sala do Abdias. Aí, naquele instante ali, o Abdias se preocupou em telefonar. Rubem, acho que Grisham, uma coisa assim. Tinha o nosso amigo Efraim Tomás Bock, que era argentino. Gerardo Mourão, lembra? Né? Gerardo? Gerardo. Eu estive na residência do Gerardo, apartamento dele. A Abdias me levou lá. À noite a gente saía, ficava tomando aí caipirinha com aquela salgadinha e tudo. Me lembro uma noite que nós fomos na casa do Efraim, levá-lo até o apartamento dele, depois voltar eu e a Abdias outra vez. E a gente ficava ali, aquela coisa e tudo. O Januário também já estava lá, Sebastião Januário, pintor, grande amigo e tudo, está agora em 2 de Guanhães, ele voltou para lá. E foi aquela coisa de falar comigo, né? Eu tenho que ficar aqui, porque aqui eu estou em casa, né? Aqui eu estou em casa. Estou com a Abdias, estou em casa. E, sinceramente, foi uma grande jogada que eu tive, foi essa de
de me tornar amigo, né, do Abdias e participar com ele de grandes movimentos, como aquele que nós somos na abertura e inauguração. Eu tenho comigo essa felicidade de ter participado na abertura do primeiro salão de arte negra, né, na Museu de Imagem e Som, 6 de maio de 6 a 13 de maio de 1968. Foi ali, né? Depois, então, nós estivemos na Casa da Moeda, né? Arquivo Nacional, Praça da República. E depois, então, foi a homenagem que fizemos a ele, né? Eu participei, todas essas eu participei, esses movimentos, que foi na Justiça Federal, na Cinelândia, perto do Teatro Municipal. E ele depois desse período inicial, ele veio aqui 2 vezes, que você falou, veio aqui te visitar, né? Ele esteve aqui, foi para deixar um recado para mim, e o livro foi em 1966. Depois voltou a me visitar quando ele veio dos Estados Unidos, né? Ele esteve aqui em casa, falou que vinha aqui, bateu umas fotos comigo e tudo. Almoçou comigo, né, com a gente aqui, primeira vez. Depois, então, ele queria uma reportagem, né, uma entrevista, voltou com a cineasta, né, e continuo esperando com que, se aconteceu... A Elisa está me pedindo, né? A Elisa é a esposa do Abdias, né, é diretora, presidente do IPAFRO. Então, é a Elisa que é responsável por esse movimento que era do Abdias, né? O nome dele não morre, mas está com ela e tudo. E eu, toda vez que ela solicita a minha ajuda, a minha participação, estou disposto. Ela me pediu que emprestasse outra vez o Cristo Negro, né? O Cristo Negro se chegou a ver na Casa da Moeda, né? Então, ela vai ter um movimento agora de não sei quantos anos sobre o Cristo Negro. Vai acontecer naquele museu de Niterói, agora em 2025, né? Ano que vem vai acontecer. Eu quero participar, falar com ela, que eu estou preparando aqui a imagem para levar para ela. Então, você se considera um sujeito de esquerda, de direita, de centro, ou você é só flamenguista? Eu sou flamenguista e sou daquele, Moro, que eu posso acreditar que pode fazer alguma coisa, entendeu? Você sabe que o Pelé falou alguma coisa e até hoje eu acredito que o brasileiro não sabe votar, leva tanta pancada e não acredita, continua sendo enganado eternamente. Eu fico olhando aí em quem eu acredito mais, né, que eu vou poder dar o meu voto. Mas geralmente o artista é da esquerda, sabia? Eu sou mais um. Você, agora mudando um pouquinho de assunto, eu estou para a música, você ainda canta no banheiro, o Orlando Silva ainda é a sua maior paixão, a sua maior referência? Será sempre. Eu nunca vi uma interpretação tão bonita como a... Eu passei a fazer poesia, já contei isso aí, quando vinha lá do Bairro da Saúde, eu e Zé Guiar declamando poesia e eu cantando as músicas do Orlando. Então eu falei, que é poesia? É isso daí. Aquela letra de antigamente, né? Chão de Estrela, né? Chão de Orestes Barbosa, com Silvio Caldas e tudo. Rosa, Carinhoso, né? Errei, erramos, tudo aquilo, o Orlando, extensão de voz, né? A beleza que ele tinha, a voz bonita e tudo. Então, tudo isso num artista. Hoje em dia você vê cantores aí, mas ele não interpreta, não vive aquilo que está... O Orlando tinha tudo isso. Eu fiquei apaixonado desde aquela época. Tanto é que quando eu tinha 7 anos, eu ficava ouvindo um programa na rádio, era a Rádio Tamoio, existiu a Rádio Tamoio? Eu ficava ouvindo aquele sentadinho ali na calçada, no Bairro da Saúde, com 7 anos, eu falei, como é que o sujeito canta bem? Depois, quando o Orlando Silva ia completar 80 anos, ele ia completar 80 anos, o Arthur da Távora colocou no jornal uma reportagem falando que o Orlando Silva ia ser homenageado no programa dele na Rádio Nacional, Arte de Ouvir, 11 horas, domingo. Eu falei, não vou perder isso, vou gravar a vida dele todinha. Aí eu não tinha gravador, fui lá embaixo no Jorge, meu irmão, né, Bairro da Saúde. Falei, Jorge, para com tudo aí, fecha o quarto e
e grava agora 11 horas para mim. Ele pegou, não, prontamente, foi lá e tudo, aparelho bom, ligou, falou, fecha a porta. Ele fechou e tudo, eu fiquei ouvindo a história do Orlando Silva. Aí na metade do programa, né, aquela coisa de patrocínio e tudo, eu chamei o Jorge e falei, quero ouvir aqui como é que ficou a primeira parte. Ele ligou, nada, não saiu nada. Falei, rapaz, você não sabe, tá mexendo nisso aí, não sabe. Falei, liga, acerta a segunda parte aí. Aí ele acertou a segunda parte, tudo, gravou. Mas eu falei, tá pela metade, eu quero saber o princípio, né? De quem era filho. O pai dele tocou no 8 batuta, né? 8 batuta. Eu até apelidei os músicos de 6 batuta em homenagem, você sabia, né? O meu músico aqui, 6 batuta. Que é aquele cara que está tocando saxofone, parece que está regendo. A cara dele parece um pouquinho com meu Deus, Pixinguinha. Cara grande. Olha bem. Então, o que acontece? O Orlando, né? O Orlando ia ser homenageado, segunda parte, não deu. Sabe o que eu fiz? Eu tenho essa carta lá até hoje. Eu escrevi uma carta para o Arthur da Tava. Escrevi uma carta para ele, falando que nos meus 7 anos eu ficava ouvindo aquele cantor, fiquei apaixonado pelas músicas dele e tudo, e liguei no programa e não consegui. Ele pegou, mandou pela rádio, falou, o Zé Heitor escreveu para mim de Além Paraíba, eu queria repetir o programa, e repetiu o programa do Orlando, entendeu? Então eu fui, lá morava em Teresópolis, perto da rodoviária, em Teresópolis. Morava ali, que o Geraldo, do bairro da Saúde aqui, onde morou perto da gente há muito tempo, fui subindo, o botequim vai mora ali, fui subindo. Assim, ó, parecia muito com a rua ali do Moço Cabrito, a casa dessa como se fosse ali na Copasa. Aí eu cheguei lá e tinha um caseiro, igual meu pai, cuidando do jardim e tudo. Aí eu perguntei se o Orlando estava, ele falou, ele vai sempre em São Paulo, sexta-feira, segunda-feira que ele vem, ele ficava num botequim embaixo ali, entendeu? Segunda-feira ele está aí. Aí eu vim embora. Depois meu pai falou comigo, poxa, se você falasse comigo, nós moramos em Brasília há 14 anos, então lá existe a igreja de Santa Cecília, padroeira dos músicos, Santa Cecília. Só tem aquela igreja ali, onde a minha irmã casou. A Bilia foi no casamento da minha irmã também. Aí então meu pai falou, todo dia de Santa Cecília tinha festa nessa igrejinha, e o Orlando não faltava não, ele ia lá, toda festa. No entanto, o homem morreu, tem muita coisa dele lá, disco e tudo, e para mim não vai aparecer outro, não. Agora, o Zé Heitor ferroviário, você ficou com alguma coisa boa na memória? Porque você era artista e era ferroviário, trabalhava. O que você fazia? O que você entende de trem? Você ainda gosta de trem ainda? Sempre fui apaixonado desde que me formei pelo Senai. Senai do tempo do Wilson Basílio da Costa, pai do Dr. Ilcim, Zé Miranda, pai do Tonico, professor Maia, professor César Pereira Machado, professor Geraldo e outros mais aí. Então lá dentro existem várias oficinas. Carpintaria, caldeiraria, ferraria, ajustagem, tornearia, eletricidade. Então os alunos, passando por aquelas turmas, vai ver a aptidão dele. A maioria gostava de torno. Aquela coisa de cálculos de tudo, de roupinha limpa e tudo. Eu não. Eu procurava tirar nota baixa ali, para não ficar ali, não tirar diploma ali. Eu queria tirar diploma de ajustador mecânico da Maria Fumaça, porque quando passava aquele monstro de ferro, no Bar da Saúde, atrás da minha casa, aquele monte de carro, entendeu? Toras e tudo. Eu ficava olhando e falei, mas que força é essa, poxa? Como é que pode? Como é que é o que tem dentro disso aí? Eu quero ver as entranhas disso aí. Então, na ajustagem, eu procurei tirar boas notas e tirei o meu diploma no Senai como ajustador mecânico. A gente não tinha experiência de pegar o pesado lá dentro, entendeu? A série metódica eram trabalhos pequenos, imitação daqueles grandes lá de dentro. Aí, poxa, fomos lá para dentro, aquela coisa dos ferroviários antigos, né? Parecia que existia um respeito pela gente, de falar, pô, eles sabem teoria. E a gente, com respeito a eles, falava, pô, eles têm prática. Nós temos que juntar com eles, sem mostrar autoridade sobre eles, mas aprender com eles. Então, nós ficamos lá dentro, né, desenvolvemos o aprendizado e tudo.
eu fiquei muitos anos, mais de 20 anos, na Maria Fumaça, né? Trabalhava na turma especial, locomotiva Garrett, com 4 cilindros, tinha 14 metros de comprimento, entendeu? A maior locomotiva que existe, então ele trabalhava nela. Aí depois, com o tempo, o escritório, né? Eu tinha paixão por aquilo, de sair em experiência daqui em Volta Grande, para ver se cada um é responsável pela sua parte, porque a locomotiva é dividida, cada um com sua parte, né? Braçagem, né? Paralelo, né? Caixa, cada um tinha que entregar no fim do ano aquela parte que ele era responsável. Encanamento, trabalhei muito também ali. Então acontece o seguinte, eu fiquei esse tempo todo ali, um certo dia me chamaram no escritório, né? Um engenheiro me chamou, o engenheiro e o sindicato. Eu falei, olha, o que houve? Quando eu chego lá, para mim, um convite para mim fazer o João Goulart, né? Aí eu fiz lá dentro de tudo, mais ou menos um metro, mais ou menos, a 51 embaixo, em alto relevo, entendeu? Um ferroviário, ele abraçado no ferroviário. E ele foi colocado dentro de uma caixa, como se fosse uma geladeira, entendeu? Uma caixa de madeira, feita por um artista, chamava Darcy Policarpo, do Morro da Conceição. Tinha o apelido de Darcy Policarpo. Nós dois, eu fiz a escultura e o Darcy fez a caixa. Essa caixa tinha 3 dispositivos, um embaixo, outro no meio e outro em cima. Então, em cima tinha um trinco. Você puxava o trinco, aquela mola de baixo jogava a peça para o meio, do meio aí a peça surgia em cima da... Poxa, uma coisa espetacular. Quer dizer, o trem ficou na sua alma, né? Até hoje, e não vai sair nunca. De vez em quando eu me vejo viajando. Leitor, agora é o seguinte, livro de memória, livro de poesia, vários livretos de cordéis, né, editados, né? Sim. Alguém te influenciou, alguém te estimulou a escrever? Porque a escrita é um ofício tão diverso da escultura, né? Como é que veio essa coisa também do escritor, do poeta, escritor, digamos assim, um cronista, né? Da vida de Além Paraíba também daquela época. Como é que veio isso? É o seguinte, o que eu venho narrando e tudo, no livro, essa coisa toda, isso é um tempo. Aquele tempo, né, que não volta mais, ele fica presente naquilo que eu escrevo. Por exemplo, na minha vida ali, a minha avó falou onde nós viemos, isso vai ficar. Se alguém parar de escrever alguma coisa do tempo vivido, a vida, a cidade, o local, a família vai ficar sem história, sem conhecimento passado. Então eu acho que isso daí me leva muito a continuar escrevendo, porque às vezes eles me perguntam as coisas, eu falo, como é que você sabe disso? Eu estou falando com você e já escrevi também sobre isso aí, você vai continuar sabendo como é que era lá embaixo do Bar da Saúde. Agora dizem que o CAP não vai fechar uma coisa assim, Além Paraíba e tudo. Ali ficava de alunos, passando pela rua onde eu nasci, a rua Fonseca Ramos. Ali o dia todo, alunos subindo e descendo. Hoje em dia, parece que não aconteceu isso. Então o livro, para mim, é isso daí. É a vida, é a história, deixar presente ali para a posteridade. Eu gosto de fazer isso, deixar o meu passado presente aqui e viver, eu também viver aquilo que eu estou lendo ali. Eu estou preocupado com a proteção da natureza, eu estou preocupado com o desmatamento, com a Amazônia, com o Pantanal. Quem não tem que deixar de se preocupar? Estou preocupado. Eu não posso fazer nada de acabar com isso, mas eu tenho que fazer a minha parte. Por isso que ontem eu recebi o rascunho, né, do meu livro, José Ito e o Beija-Flor. Então acontece o seguinte, eu começo dizendo que no meu tempo de menino, 7 anos, né, eu fiz um canteiro, entendeu? Um cercadinho de bambu, desse tamanho, para a galinha não entrar, com mais ou menos 1 metro de altura, cercado, e plantava ali, ia lá, apanhava o grão de milho e plantava ali. 7 anos, eu me lembro disso. E o regador era lata de conserva furada com prego, e eu regava aquelas plantas ali.
regava ali. Fazia isso de tarde, ia para o colégio, 7 horas da manhã. Quando voltava do colégio, eu ia lá para ver se a plantinha já estava nascendo. Uma angústia terrível. No outro dia, a mesma coisa. Eu falei, não vai nascer, parece que não gosta de mim. Quando brotava, rachava a terra e mostrava a folhinha, eu ficava maluco. Então eu fiz aquela horta ali um tempão, a minha avó falava, ele tem a mão boa, ele tem a minha avó, a Guilmar Silva, ele tem a mão boa, gosta de ficar com a hortinha dele. Eu tinha 7 anos. Depois eu descobri, né, que as mostardas e as couves no almoço, né, nossa alimentação diária, para a minha alimentação da humanidade, eu falei, puxa vida, eu tenho que estar ligado a isso aí. Então eu continuei com aquilo e vi escrevendo, meu neto me perguntando as coisas, eu respondendo a ele, como é que pode, ô vô? Lá em cima daquele morro, lá ninguém vai lá e tem um pé de mamão lá, eu explicava a ele, né, o passarinho, né, o passarinho alimenta e tudo, deixa a semente lá, isso é natureza, mostra para o meu neto Miguel, ele está no livro, Miguel. Então já fizeram, o livro está prontinho, eu vou levar em Petrópolis e vou ver se esse livro vai ser lançado lá. Não está tão grosso, não. Ele vai se abrir assim, ele fica em pé, como você falou. Deixar em pé, ele... Você tem queixa da vida, de alguma coisa, do mundo, de gente que te fez mal? Sinceramente, ali em nossa reunião, né? Uns dizem que eu não deve quebrar o anonimato e não deve fazer isso, que a Irmandade pede, mas tem oportunidade que você não pode deixar, eu não posso esconder isso. Então, o seguinte, domingo passado nós estivemos falando sobre isso, que quem deseja ódio ao outro, o ódio está dentro dele, não está no outro. Quando o outro tem aquela coisa de falar em proteção, espiritualidade, né? Ele vai crescendo a sua aura protetiva cada vez mais, né? Como se fosse um raio protetor. Se alguém desejar mal a você, vai ficar lá. Não vai chegar a você, porque você está protegido por aquela espiritualidade. Então, guardar ódio, eu não guardo ódio, sinceramente, eu não sei. Eu não sei guardar, entendeu? Às vezes a pessoa me faz mal e tudo, eu fico um tempo com aquilo, que eu não sou de ferro. Eu fico um tempo pensando, como é que pode, poxa, acontecer isso comigo? Eu não fiz isso com fulano e tudo, ele me fez. Como é que pode? Mas com o tempo eu faço, não é meu irmão, está errado, um dia ele vai aprender, e eu posso ensiná-lo, da forma que eu agi ao contrário, ele pode aprender comigo. Eu posso ajudá-lo, porque é meu irmão, é filho do meu pai. Então, eu já apanhei. Apanhei muito, mas depois aprendi a me defender dessa forma aí. Só se defende contra o ódio através do amor, não tem jeito, não tem outra saída. Medo, aliás, tem gente que diz que não tem, que tem muito medo de deixar isso aí, entendeu? Deixar essa beleza que nós estamos aqui, tudo, batendo um papo, gravando, vendo escultura, né? Vendo o sol, vendo o céu azul e tudo, o sorriso das crianças, o jardim, eu vou ficar longe disso, vai acabar isso tudo, não vou ver nunca mais. Mas, meu Deus do céu, a promessa é de dias melhores, entendeu? Se sair, eu espero que se eu sair daqui, eu peço ao poder superior, né, poder divino, que me dê um bom lugar, me perdoe minhas culpas de tudo, que ele perdoa. Então, se de coração pedir perdão por tudo de ruim que eu fiz, eu espero alcançar um bom lugar. E você não tem... Medo eu não tenho, não posso ter medo por aquilo que vai acontecer, que não tem outra saída. A saída é aceitar e acreditar que existe um local melhor do que esse daqui, porque não é possível você passar o que passa aqui, pessoas que sofrem, né? Ingratidões e tudo, e ficar por isso mesmo, né? Esse daqui é um lugar de expiações e tudo, mas depois de passar por isso, não reclama não, desde que tenha alguém tomando conta. Nós somos apenas músicos, você tem que tocar bem o seu instrumento. Toca bem o seu instrumento, porque maestro existe nessa banda, eu acredito. Existe um maestro nessa banda.